Bom, boa noite, pessoal. A gente está começando aqui o segundo evento organizado pelo capítulo brasileiro do SEG Women's Network. E hoje a gente vai ter esse primeiro evento relacionado a estudar fora, as oportunidades para estudar fora, focado na área de geofísica. A gente convidou a Ana Laura Lorde. É Lorde ou Lorde? É Lorde, né? É Lorde. A Lorena Gonçalves e a Marina Borja. Elas são 3 alunos do mestrado que fizeram a graduação em geofísica aqui no Brasil e agora estão lá na Europa, em Portugal, na França e na Alemanha, fazendo mestrado. Elas vão falar como está sendo a experiência delas, né? Como é que foi a seleção, como é que está sendo legal, acredito que sim, e como é, né, ver outras oportunidades que tem para quem está interessado em seguir esse caminho também. Se vocês quiserem, vocês podem ir enviando aqui perguntas no chat. Vamos tentar ser o mais dinâmico possível, né? Tipo, ir respondendo. Não, a gente provavelmente vai responder depois da apresentação de cada uma e depois no final a gente abre para perguntas gerais, mas vocês podem enviando as perguntas quando quiserem. Se quiser também no final ligar o microfone para perguntar, não tem problema. Por enquanto, aqui a gente pede para manter o microfone desligado. Vamos fazer então. A ideia é de fazer o seguinte: a Ana Laura, a Lorena e a Marina vão apresentar rapidinho como é que está sendo a experiência delas, aí, uns 20 minutinhos cada uma. Vocês 3 fizeram slide ou vocês vão, tipo, falar só? Eu montei uns slides, isso. Eu também, mas é coisa simples. Uhum. É. Tá, beleza. Aí que tal a gente fazer na ordem, assim, tipo, como estava na imagem dos países, também a ordem alfabética dos seus nomes, começando pela Ana Laura, depois a Lorena e depois a Marina. Tá, beleza? Tá bem, então. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Vocês Sim, conseguem ver os slides? Não, ainda não. Tá na tela, tá no Meet, apresentando pra gente. Tá, pera então. Acho que eu vou colocar a tela inteira, aí acho que vai ficar mais fácil. Beleza. Pronto? Tá? Todo mundo tá vendo? Tá entrando. Foi. Se puder Tá na só. agenda. Tá no modo apresentação. Se puder só apertar aquele ocultar lá embaixo na imagem. Aí, tá tudo certo agora? Tá ótimo. Tá bem, então. Pode começar? Pode ir sim. Tá bem, então. Então, assim, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Laura. Eu separei em 4 tópicos aqui, né? Que eu vou falar um pouquinho da oportunidade que eu tô tendo aqui, né? De estudar em Portugal. Então, vamos lá, né? Eu sou formada em Geofísica pela Universidade Federal do Pampa, e formei em 2019. E agora, no momento, eu estou fazendo mestrado no curso de Sistemas Marinhos e Costeiros, aqui da Universidade do Algarve, né, no sul de Portugal. Então, como eu vim parar aqui, né, eu estava no final do meu curso de Geofísica, e eu já estava com a ideia de partir para um curso de mestrado, né, então eu comecei a procurar, eu estava com a ideia também de fazer um mestrado internacional, então eu comecei a procurar oportunidades ali na internet, quando eu vi, né, a SBGF postou, fez uma postagem sobre esse mestrado, e eu me interessei pelo nome dele, e fui pesquisar sobre, né, eles estavam com as inscrições abertas na época, então eu puxei a grade horária, eu vi que tinha muitas disciplinas parecidas com a geofísica, e eu decidi tentar. Então, agora eu vou falar um pouquinho como foi o processo de seleção, né, é bem simples, eles me pediram o meu currículo com os dados pessoais,
os dados acadêmicos, eu mandei o meu currículo Lattes, eles aceitaram. Quem tiver o currículo profissional pode mandar também. Eles vão te pedir também o seu diploma e o seu histórico escolar com todas as suas notas e também as suas reprovações, um passaporte válido e uma taxa de inscrição de 50 euros. Na época, eu não tinha o meu diploma, né, porque eu não estava formada ainda, então eu pedi para a universidade, aí no Brasil, uma declaração, e eles aceitaram, e eu também não tinha passaporte na época, então eu mandei para eles, se eu não me engano, acho que foi o meu RG, só para ter um documento, e aí eu marquei para tirar o passaporte, e depois eu enviei para eles foram, assim, super flexíveis nessa questão. Então, os critérios para vocês serem aprovados nesse mestrado, 50% é a sua formação acadêmica, né? A nota final de licenciatura é a nota do seu TCC, né? E experiência profissional é o que menos conta. Então, todo mundo que está na área de ciências do ambiente, ciências biológicas, né, ciências da terra, pode se inscrever para esse mestrado. Bom, então, o curso que eu estou fazendo é um mestrado internacional, ele chama Sistemas Marinhos e Costeiros, no português, né? O curso todo é dado em inglês, tem a duração de 2 anos, tá? No curso, os alunos vão ver, né, os processos geológicos, físico-químicos e também oceanográficos dos sistemas marinhos e costeiros. Então, ele não é um mestrado específico para a geofísica, ele abrange uma área um pouco maior, né? Por isso que eu escolhi esse mestrado, eu achei interessante, assim, estudar uma área um pouco mais ampla do que só a geofísica. Então, as oportunidades de trabalho, né? Você pode trabalhar com gestão marinha, a gestão costeira, monitoramento, recuperação ambiental, a parte de recursos marinhos, etc., né? Tem bastante campo de trabalho. Bom, aqui eu coloquei, para quem se interessar pelo mestrado, a grade curricular, né? Então, assim, vocês podem ver que tem bastante disciplina aí que engloba tanto a geofísica, a geologia, mas também a biologia e a oceanografia, tá? São mais ou menos 6, né, matérias por semestre. Eu achei esse mestrado, assim, ele é bem parecido com uma graduação, período integral, então, assim, aula, tem dia que você vai para a universidade às 8 da manhã e volta às 6 da tarde, mas é um mestrado, assim, muito legal, não é puxado para quem tem um background na área das geociências, né, eu achei, assim, bem tranquilo as disciplinas, né, até a área da biologia, por exemplo, que não é a minha área, né, bem tranquilo mesmo, assim. Então, a Universidade do Algarve, né, ela está envolvida em bastante projetos ambientais, né, projetos de gestão marinha, gestão da costa. As instalações da universidade, no geral, são muito boas, biblioteca, etc. e tal, né. E os projetos também envolvem, eles desenvolvem muito projeto na área ambiental por conta da Ria Formosa, né, que é a cidade de Faro, vocês podem ver. E a Ria Formosa é um sapau, né, é uma área que ela é inundada de acordo com a maré, então tem muitas espécies nativas da região, então eles focam bastante na preservação dessas espécies, mas não é só na área da biologia e nessa parte ambiental que a universidade desenvolve projeto, mas também na área de alterações climáticas, circulação oceânica, né, para reduzir a gestão da costa, no sentido de reduzir riscos, por exemplo, de eventos extremos, como tempestades, eventos sísmicos, tsunamis, tudo isso a universidade, né, está envolvida. Bom, então, resumindo a minha experiência, né, bem rapidinho, assim, os 4 pontos que, para mim, estão sendo os mais legais de estar aqui em Portugal, a experiência acadêmica, né, as disciplinas, assim, são sensacionais. Uma das disciplinas, assim, que eu achei muito interessante, né, só dando exemplo, é uma disciplina que a gente fez modelagem de tsunami. Então, a gente consegue ver, por exemplo, na modelagem, o tamanho da onda, o quanto essa onda vai entrar para dentro do continente, a área que vai ser inundada, né? Assim, tem matérias muito interessantes esse mestrado. A prática do inglês, né? Como é um mestrado internacional, então, na minha sala tem gente da Alemanha, da França, da Irlanda, dos Estados Unidos, então, eu acho muito legal, assim, você praticar o inglês
ouvindo diferentes sotaques, né? Um outro ponto que está sendo muito interessante de estar aqui em Portugal é conhecer novas culturas, né? Não só a cultura portuguesa, mas também a cultura desse pessoal todo que eu estou convivendo. E as saídas de campo, a maioria das disciplinas vão ter saídas de campo, vão ter aulas de laboratório, e a saída de campo aqui no Algarve, assim, é sensacional a paisagem, né? Então, assim, a dica que eu dou para quem pretende se inscrever para um mestrado internacional são três, né? Uma é aprimorar o seu currículo acadêmico, né? Então, assim, se você está na universidade, procura se envolver com projetos de pesquisa. Se tiver chance de publicar um artigo, publica um artigo. Vai para congresso, simpósio, CIEP, apresentar trabalho, monitoria, né, dentro da universidade. Isso conta muito aqui para eles. A maioria dos cursos, né, tanto do doutorado quanto do mestrado, não tem prova, eles te pedem um currículo e alguns te pedem uma carta de motivação. Então, assim, o que você fez durante o seu período acadêmico, assim, importa bastante. E uma coisa também, né, que no Brasil, assim, a gente não dá muito valor, mas aqui eles consideram bastante, você se voluntariar, né, para fazer em qualquer área da sociedade, né, trabalho voluntário, não só dentro da universidade, mas em qualquer área da sociedade, né, então, aprimorar o seu currículo é fundamental. O estudar o inglês, né, gente, porque esses mestrados que são internacionais, as aulas vão ser em inglês, provas em inglês, a sua tese toda tem que ser em inglês, e estudar programação, que eu tô vendo, assim, que dentro da área das geociências vem crescendo cada vez mais. Então, né, principalmente, assim, o MATLAB e o Python são bastante utilizados aí. Uma hora ou outra vocês vão acabar precisando, mesmo que vocês não gostem, né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu não gosto tanto da programação, mas, por exemplo, a minha tese está sendo toda desenvolvida em MATLAB, toda, toda, toda. Então, é só código e linha de comando e código. Então, assim, uma hora ou outra você vai se deparar com a programação. E isso é um ponto que a Unipampa, em Caçapava, eu achei que me deu uma base muito boa. Eu tive duas disciplinas de MATLAB, se eu não me engano. E, assim, comparando com o pessoal da minha sala, eu vi que, assim, o pessoal não sabia tanto, sabe? Então, assim, se você tem a oportunidade, né, tem alguma disciplina de programação na sua universidade, procura fazer, porque vai ser muito importante. Bom, então agora aqui eu separei algumas oportunidades que eu acabei vendo nos sites que eu costumo pesquisar, né? Assim, aqui em Portugal tem empresas de geofísica, sim, mas eu estou vendo muito mais oportunidades na área acadêmica, tá? Não sei se isso é por conta do momento que a gente está vivendo agora, as empresas não estão contratando tanto, mas a área acadêmica está tendo bastante oportunidade. Então, um dos sites é o European Geoscience Union. Então, esse site aqui, né, vocês conseguem ver todas as áreas que estão envolvidas dentro do European Geoscience Union, e vocês podem procurar as vagas de acordo com essas siglas que aparecem aqui. Então, eu vou colocar depois todos esses sites no chat, vai ficar mais fácil, mas vocês entram nesse site, vocês vão aqui nessa abinha Jobs, e aí vocês vão se deparar com essa página. Aqui vocês podem procurar as vagas de acordo com a área que você quer, né? O setor, se é acadêmico, se é do governo, se é indústria, né? O tipo de emprego e também o nível de emprego que você quer. Tem bastante oportunidade lá, inclusive está tendo um congresso, né, digamos assim, do European Geoscience Union, então eles estão postando bastante vagas, dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa interessante. Um outro site é esse aqui é português, tá? Então, se vocês colocarem aqui uma palavra-chave, eles vão te mostrar as bolsas de investigação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, que estão abertas no momento, né? Inclusive, tem, para quem se interessar, esse projeto de pesquisa está aberto, é uma bolsa para mestrado, mas já tem que estar inscrito no mestrado. Se eu não me engano, são 6 meses, envolve a área aqui de dinâmica sedimentar, né, para quem se interessar. Eles estavam precisando de pessoas que falem português, isso foi o que me falaram, só que a inscrição vai até dia 30 de abril agora, então, se alguém se interessar, dá uma olhada no edital aí, vê os documentos que precisa.
Bom, gente, é isso, assim, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou colocar todos esses sites no chat para ficar mais fácil. E é isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora ou quiser perguntar depois, tem o meu LinkedIn ou o meu e-mail, pode chamar lá. Mas basicamente é isso, assim. As dicas que eu dou é não perde tempo na universidade, assim, muita gente entra na universidade e perde tempo e vai para festa e quando vê já tá de DP em tudo e isso, assim, não é legal, você poderia estar envolvido em projetos de pesquisa, entendeu? Não perde tempo mesmo, porque, assim, o seu currículo é o que mais vale aqui, para qualquer curso que você for entrar, seja mestrado, seja doutorado, então, assim, não percam tempo, né? É a dica que eu tenho para dar. E estudar programação, né? É isso. Bom, acho que é isso, então. Obrigada, Ana Laura. Foi muito boa a apresentação, foi bem didática. A gente tem uma pergunta no chat, por enquanto, do José Anchieta, que eu provavelmente vou repetir também para a Lorena e para a Marina, que elas acabam, uma pergunta acaba sendo meio geral, mas provavelmente você responde agora. Saber o que Ok. conta mais ao aplicar para o mestrado fora. São as notas altas ou índice acadêmico alto, ou se conta mais atividade extracurricular, tipo bolsa de ser, participação em empresa júnior, participação em capítulo estudantil, etc. Com certeza, as atividades extracurriculares, projeto de pesquisa, se você fez monitoria, claro que eles olham as suas notas, né? Mas não é algo assim, pode ter um aluno ali que só tire 9 e 10 e nunca fez nada na universidade relacionado com projetos, etc. E pode ter um aluno mediano que fez várias coisas. Provavelmente esse aluno mediano vai acabar entrando, assim. As notas são importantes, mas eles gostam de ver o que você fez, o que você participou, entendeu? Então, assim, as atividades extracurriculares contam bem mais. Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, você falou assim de atividades extracurriculares, mas você acha que, por exemplo, seria uma coisa mais acadêmica, que eles contam mais? Ou, por exemplo, atividade em capítulo estudantil também eles gostam? Ou seria, tipo, tudo? Eu acho que seria tudo assim, envolvendo o meio acadêmico, né? É, acho que é mais assim, envolvendo o meio acadêmico mesmo. Tudo que você tiver envolvido dentro da universidade. O capítulo estudantil eu considero também como sendo, né, envolvido ali no meio acadêmico, então conta também, né? E trabalho voluntário, isso assim, fora da universidade, eles gostam bastante também. Qualquer trabalho voluntário que você tenha prestado assim para a sociedade, eles consideram bastante, eles dão bastante valor para isso. Show. O Bruno Michelson, ele perguntou que foi meio específico, mas você acha que monitoria de cálculo conta, né, também? Todas as monitorias, todas de cálculo, todas as monitorias contam. O Ricardo, ele acrescentou aqui, eu também vou acabar perguntando essa pergunta para a Lorena e para a Marina, mas quanto à vida profissional mesmo, o que contaria mais? Então, assim, falando da Universidade do Algarve, o processo de seleção do mestrado conta 20%, né? Como eu tinha mostrado no slide. É o que menos vale, digamos assim, né? Entendi. Eu fiquei com uma dúvida. Você na seleção, eles pediram algum teste de idioma? De inglês? Ah, não, isso é uma coisa, isso, boa, eu esqueci de falar. Algumas universidades pedem, né, por exemplo, as provas do IELTS, do TOEFL, aqui eles não pediram, né, até eu achei estranho, porque todas as universidades pedem, e aí eu enviei um e-mail para a diretoria, mas eles falaram que eles não pedem, só que o aluno tem que se garantir no inglês, porque as aulas são todas em inglês, então assim, né, fica por conta de cada um, mas eles não pediram prova, não. Interessante. No geral, eles pedem, né? No geral, eles pedem, sim. Tá ótimo, obrigada, Ana. Por enquanto, não tem perguntas direcionadas especificamente para essa apresentação. Aí eu vou pedir para a Lorena apresentar e depois a gente volta para as três lá no final. Tranquilo. Ok, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Tá entrando aqui. Sim, já tá direitinho. Tá. Bom, gente, meu nome é Lorena. Eu estou fazendo mestrado no IFP na França. Eu vou falar um pouquinho da minha formação, depois vou falar os pontos altos que eu acho do IFP.
Vou falar também do processo seletivo e um pouquinho do meu curso que eu estou fazendo aqui. Bom, a minha graduação eu entrei em 2013 na Geofísica da UF e me formei em 2019. A Geofísica da UF eu participei de algumas coisas, tipo a empresa Júnior, fiz uma iniciação científica em gravimetria no Observatório Nacional e no finalzinho eu fiz um estágio na área de geoprocessamento na CPRM. Então, assim, logo depois que eu me formei, em 2019, eu prestei um mestrado para a UF mesmo e para o IFP também. Aí, logo em janeiro de 2020, eu passei para o mestrado da UF, entrei no GK. Só que aí, quando eu já estava no mestrado da UF, eu acabei sendo aprovada também no IFP. E aí, agora eu estou aqui e em julho eu vou começar o estágio da Equinor, que faz parte do mestrado do IFP. Bom, o IFP é uma escola de energias, então, assim, todos os cursos que tem aqui no IFP são voltados para a área de petróleo e gás. Então, não tem só geociências, tem engenharia de petróleo, tem motores, tem até finanças, tudo voltado para a área de óleo e gás. O IFP fica em Rueil-Malmaison, que é uma cidade perto de Paris. Se você for pegar um transporte público para ir para o centro de Paris, vai levar mais ou menos uns 50 minutos. Então, assim, não fica no furdunço de Paris, mas pessoalmente eu gosto porque é bem calminho, silencioso, bom para estudar. E aí eu vou falar das coisas que eu gosto do IFP. Bom, para mim o ponto mais alto de todos é a multiculturalidade, igual a Ana Laura falou, assim, você ter contato com pessoas de diferentes lugares do mundo. No IFP, mais ou menos metade dos alunos são internacionais, a outra metade são franceses. E dá para ver também, assim, que das Américas, se você olhar ali nas estatísticas, essas estatísticas são dos últimos 5 anos no IFP, só dos alunos internacionais. Você vê que eles gostam dos alunos brasileiros, o que é ótimo para a gente. E essas estatísticas são do IFP inteiro, mas, por exemplo, só na minha turma são mais de 10 nacionalidades, gente de todos os continentes. Então, a troca é gigante, sabe? E o IFP faz muita questão de valorizar isso. Eu coloquei aqui, por exemplo, umas fotos da nossa primeira semana aqui. Quando você chega no IFP, já não é aula direto, eles fazem uma semana só de ambientação para todo mundo se conhecer. Então, quando começam as aulas, você já sabe o nome de todo mundo, você já sabe de onde veio cada pessoa. Então, tem vários jogos, brincadeiras, competições. Eu coloquei foto aqui que esse ano a nossa turma ganhou. Aí o prêmio era em dinheiro, a gente comprou casaco para a turma. Então, nesses aspectos, assim, eu acho que o IFP manda muito bem. Outra coisa muito importante é que o IFP, na maioria dos estudantes, são patrocinados. Então, para quem tem assim, quem tem a parte financeira como uma preocupação sobre vir para a Europa, isso é ótimo, porque abre muitas portas, né? Várias vezes, assim, eu lembro que antes de eu vir para cá, eu dei uma olhada em oportunidade na Europa e várias vezes, por conta do preço, não tinha mensalidade ou para se bancar, era muito complicado. E no IFP as empresas patrocinam os alunos, pagam a anuidade e ainda pagam uma bolsa que você consegue viver aqui super bem. Aí eu coloquei aqui as empresas que mais patrocinam, mas no caso das geociências acaba sendo a Total e a Equinor. Bom, outra coisa também é a estrutura do IFP. Isso também a Ana Laura falou. Acaba que essas universidades aqui da Europa têm uma estrutura muito boa em comparado com o que a gente vê às vezes nas faculdades do Brasil. Eu coloquei aqui a foto do Lin Feng na matéria que a gente está tendo agora para ilustrar isso. A gente está fazendo uma matéria de depósitos clásticos e a gente pode pegar nos testemunhos para fazer as correlações. A gente tem vários laboratórios com computador, todos com os softwares que a gente quiser para usar. Por exemplo, esse ano eu participei do IBA, a gente tinha uma sala só para gente, cada um com seu computador. Coloquei também aqui foto de field trips, que também, assim, o IFP, eles organizam tudo muito bem, você só tem que se preocupar em estar lá vivo e estudar,
porque todo o transporte, comida, hospedagem, tudo feito da maneira mais organizada possível, muito seguro. Essas fotos são de um field trip que a gente teve no começo do mestrado, em setembro. A gente foi para o sul da França, a gente foi para os Alpes. No outro ano teve também field trip no começo para o Reino Unido, que a gente não teve esse ano por causa do Covid, mas normalmente teria. Semana que vem a gente está indo para a Espanha, para um campo nos Pirineus, e no mês que vem a gente ainda tem mais um outro campo, na França mesmo. Mas, então, para quem curte campo, é uma ótima. Outro facilitador para mim é o fato do IFP ter uma residência estudantil, que é a parceria deles, colada na escola. Né? Aqui está a residência estudantil e aqui está a escola, o IFP. Então, assim, aqui tem literalmente uma porta, você entra direto da residência para o IFP. Então, é um facilitador gigante, você não precisa se preocupar com transporte. Você provavelmente vai morar com muitos dos seus amigos, porque todos os estudantes internacionais acabam morando na residência. E, assim, se você não fala francês, até se você fala francês, mas se você não é francês, pode ser meio complicado você alugar um apartamento, então, sozinho, né? Então, esse é um facilitador gigante e até no IFP mesmo tem funcionários que estão aí só para fazer esse intermédio. Bom, mas então falando agora dos cursos, né? Para a área de geofísica, tem 3 cursos aqui que eu coloquei que eu acho que dá para aplicar, que é o Petroleum Geosciences, é o que eu faço, que é geociências mesmo. O Reservoir Geoscience Engineering, que é mais engenharia de petróleo, mas tem geólogos na turma também. E um curso novo, que é o Petroleum Data Management, que é mais ou menos um Big Data para geociências. Esse Petroleum Data Management é um pouquinho diferente, porque o curso é mais curto, mas basicamente todos seguem essa estrutura, que é aula, mais ou menos por um ano quase, depois um estágio obrigatório, e aí volta para o IFP para apresentar o projeto final, e tem umas aulas de job hunting e oratória, como construir seu CV. Então, assim, o mestrado é bem diferente do Brasil, não é nada acadêmico. Nessa fase de aula, é aula igual começo de faculdade, aula todo dia, de 9 da manhã até 4:30 da tarde. Vai ter muita prova, trabalhinho, esse pique de começo de graduação mesmo. Depois você vai para o estágio, e aí também não tem uma dissertação. Você vai fazer um relatório no estágio do projeto de pesquisa que você desenvolveu enquanto estava lá no seu estágio. E aí você apresenta depois, no final, nessas últimas semaninhas aqui. Então, eu acho importante destacar que porque eu fiquei um tempo no mestrado do Brasil, e assim, você tinha muita autonomia para assistir as aulas que quisesse e seguir a linha de pesquisa que você quisesse. Aqui, no caso do IFP, você vai assistir as aulas e não tem autonomia nenhuma. É todo dia ir lá assistir a aulinha e vai fazer o estágio, vai fazer o projeto que a empresa escolher para você. Mas, para quem quer sair do mestrado e ir direto para o mercado de trabalho, eu acho, assim, maravilhoso. Mas vou falar um pouquinho só do meu curso, rapidinho. E os outros cursos, tá? Quem quiser dar uma olhada nas matérias, é só entrar no site do IFP que tem tudo. Então, só para exemplificar mais ou menos como é o mestrado aqui, eu coloquei as matérias que eu faço. Em destaque, eu coloquei as que são mais voltadas para a geofísica, mas o que eu queria destacar aqui é que o mestrado, assim, é bem multidisciplinar. Se você quer seguir uma carreira na geofísica mesmo, pura, acadêmica, não é uma boa escolha, mas se você quer se formar, tipo, um profissional multidisciplinar, que vai falar com o engenheiro, vai falar com o geólogo, vai falar com o geofísico, eu acho que esse é o caminho. As matérias de geofísica, assim, tecnicamente eu acho mais fortes no Brasil, mas eu aprendi demais as matérias de geologia e de engenharia. Sobre o processo seletivo, eu achei o processo simples, né? Você entra lá no site,
você tem que colocar um currículo, escrever uma cover letter, uma foto, certificação internacional de inglês. Lá no site tem a lista das provas que eles aceitam e as pontuações, um histórico escolar, o diploma ou um certificado de provável formando da sua faculdade. E aí você pode, se quiser, colocar outros documentos, tipo carta de recomendação. Eu lembro que eu coloquei o abstract do trabalho que eu apresentei no congresso, sabe? Você pode botar o que você quiser, basicamente. E aí o processo costuma ir de novembro até março. Esse ano eles estenderam, rolou até 14 de abril. E aí o processo acontece meio que simultaneamente. A dica que eu dou é tentar se inscrever no começo, porque se já tiverem preenchido as vagas, você se inscrever só no final, não vai rolar. Mas o processo é simples, você se inscreve, se eles gostarem do seu currículo, eles chamam para uma entrevista. E aí, em paralelo ao processo seletivo direto com o IFP, você tem que procurar a empresa que vai ser a sua patrocinadora. Então, essa listinha está lá também no site do IFP, do curso do Petroleum Geoscience. O que você tem que fazer é sair igual um doido procurando patrocínio. Se você tiver algum contato das empresas, você fala com as pessoas, vê se as empresas estão a fim de patrocinar. Mas, assim, no final das contas, as empresas que mais patrocinam mesmo são a Total e a Equinor, na minha turma. A Total abre o patrocínio todo ano no site deles de carreiras, como uma vaga de emprego mesmo, então é bem simples. Você só entra lá, se inscreve e faz igual uma vaga de emprego mesmo. Vai ter provinha online, depois entrevista. E só no caso da Equinor que é diferente, que você não se inscreve antes. Você faz entrevista com o IFP, se eles acharem que você tem o perfil da Equinor, eles mandam uma lista para a Equinor e a Equinor te convida a fazer o processo com eles. Bom, gente, era isso. Eu acho que eu já falei até demais. Mas eu queria agradecer o convite, coloquei aqui meu contato e queria dizer que estou super disponível aqui. Acho que é isso, a gente tem que botar a cara no mundo. Então, podem me procurar sem hesitar. Obrigada. Obrigada, Lorena, pela apresentação, foi ótimo. Eu vou meio que repetir a pergunta do José Anchieta para você com relação a. Aí eu vou separar assim, o que você acha com relação à seleção para o UFP e a seleção da Equinor. Seriam como. Não sei se são de certa forma diferentes, né? Então, o que é mais focado em cada uma delas? Se é o lado mais acadêmico ou se é o lado mais profissional? E aí, o que contaria aí? Se é mais nota, se é mais atividade extracurricular, essas coisas. Olha, eu diria que é mais as atividades extracurriculares, até porque, assim, durante a graduação eu era uma aluna mediana, não era a aluna que tirava as maiores notas, mas também não tinha um CR baixo, tinha, tipo, uma média normal. E eu acho que o que conta mesmo são as atividades extracurriculares. Assim, se você já tiver trabalhado e se inscrever para o mestrado, eu acho que isso não é muito bem visto. Eles gostam do pessoal realmente que está saindo direto da graduação. Mas ter experiência, tipo um estágio na área de óleo e gás, eu acho que faz diferença. Apesar de não ter sido o meu caso, eu acho que faz bastante diferença. Ah, você também falou da Equinor, né? É. Olha, então, da Equinor, o que acontece? Quando você chega na fase da Equinor, o IFP meio que já te deu o aval deles. Então, na minha entrevista com a Equinor, foi um pouco mais teste de personalidade, quase, sabe? Eles não perguntaram muito coisa de currículo, foi mais um bate-papo mais para. Eu acho que eles estavam mais querendo saber como eu era. Não teve muita pergunta técnica, nem perguntaram muita coisa de currículo, para ser sincero. Interessante. Vendo isso, eu achava que eles focavam mais nesse lado profissional, tipo, a pessoa já ter uma experiência profissional. Isso seria mais levado em consideração, mas aí você falou que não, que eles preferem alguém mais fresco, né? Mas assim, interessante. Eles Essa gostam de pessoal novo. bem interessante isso. Essa pergunta do Ricardo também vou meio que repetir ela com relação a. Eu não entendi muito bem, Ricardo, se essa pergunta é se a experiência profissional te conta ou te conta mais para essa experiência profissional.
Mas vamos indo que tem mais. Depois eu volto, mas tem mais pergunta. Aqui do Marcos Alex. No FP, todas as vagas possuem essa mesma bolsa? Não, né? É possível não conseguir patrocínio? Sim. Qual ponto vocês consideram mais importante na sua opinião na seleção? Você pode não ter patrocínio. Se você quiser, você pode se inscrever e pagar essa mensalidade, pagar tudo por você mesmo, né? Mas a maioria dos alunos consegue algum patrocínio. E o que ele perguntou mesmo? Vamos lá. Todas as vagas não têm necessariamente essa bolsa, é possível você ir sem o patrocínio, e qual o ponto que eles consideram mais importante na sua opinião na seleção? Seria mais ou menos a pergunta anterior. É complicado, porque a seleção do FP, ela é meio... Não, eles não dizem, assim, porcentagem, igual a Ana falou, tipo, porcentagem de peso de cada coisa. Você passa para a entrevista e depois que você passa para a entrevista que eles te avaliam. Então, eu não sei dizer exatamente o que vai fazer você passar. Mas eu acho que você está nos moldes do perfil do IFP, assim. Um aluno que busca ser mais multidisciplinar, fez algum estágio na área de petróleo. Se você tiver um caminho, talvez, muito acadêmico, trilhado muito sempre para a mesma coisa, sendo muito específico, sei lá, fez a sua IC, seu estágio e sua monografia no mesmo assunto, talvez eles não tenham muito interesse. Entendi. Eu acho que entendi depois da pergunta do Ricardo realmente a questão da experiência profissional para a seleção. Mas você meio que respondeu, eu vou passar. Mas olha só, gente, se vocês tiverem. Essa é uma pergunta assim, se vocês acharem que não ficou ainda claro para vocês, podem repetir, que aí depois a gente passa de novo lá no final nas perguntas, tá? Só para ninguém sair aqui com dúvida. Dessa aqui da. A Yasmin Gavon perguntou se precisa passar pelo mestrado para entrar na FP. Não, né? Só até a graduação. Aí eu achei interessante essa do Henrique aqui. Eu ia falar que eles colocam lá no processo de seleção que você tem que ter uma graduação de engenharia, tipo 4 ou 5 anos. Mas eu acho que isso não é... Assim, porque no Brasil já é 4, 5 anos de qualquer jeito, né? Mas não precisa se apegar muito a isso, porque tem gente da minha turma que fez já graduação de 3 anos, está lá, então, não sei. Beleza. Eu achei interessante essa pergunta do Henrique. Como é a pronúncia do inglês dos professores do IFP? De francês é pesado. Eu devia ter botado na apresentação. Assim, no começo, as minhas primeiras semanas de aula aqui, eu ficava assim, gente, o que ele tá falando? E aí, a parte boa do Covid é porque a gente estava tendo muito aluno que não tinha chegado aqui e as aulas estavam sendo gravadas. Então, eu chegava em casa, às vezes, eu tinha que assistir a gravação para entender algumas coisas. Mas foi mais porque tinha acabado de chegar, depois você acostuma. O sotaque... Você vai acostumando com os sotaques. Mas sotaque francês é realmente meio complicado. Tem uma pergunta aqui do Bruno. De fato, esse processo é bastante diferente da primeira apresentação, mas conseguir um patrocínio só um desafio? Seria tipo uma comparação entre a seleção da Ana Laura e da Lorena, essa questão de como é que foi diferente. Porque no caso da Ana Laura já foi direto, né? Já tinha a bolsa relacionada ao mestrado, né? Ou seja, desculpa, é da própria universidade? Desculpa, você pode repetir? A sua bolsa, ela é direto da universidade, de Não, Portugal? não, é o seguinte, a universidade daqui, ela é pública, mas ela é paga. Então, como eu participei do processo seletivo daqui, eu não entrei no mestrado no Brasil e vim para cá, é por conta. Mas aí, você paga a universidade. Mas aí, você estando aqui, aí tem os projetos de pesquisa de bolsa. Então, aí você pode tentar. Na área da biologia, o que tiver, você pode tentar. Assim, o que eu notei aqui em Portugal, no geral, é que assim, para os alunos da graduação, tem mais oportunidades. Por exemplo, a universidade aqui, ela aceita o Enem. Então, eu conheci alunos que tiveram uma nota muito boa no Enem, vieram para cá, se inscreveram no curso, e como eles, tipo, a nota deles comparada com o restante do pessoal foi muito boa, eles são isentos de mensalidades, entendeu?
Para o mestrado, já aqui, né, na Universidade do Algarve, não tem uma bolsa para esse mestrado. O que você pode fazer, você entra no mestrado e depois você aplica para bolsas de pesquisa. Mas eu sugiro que aplique para uma bolsa, né, porque são 2 anos só. Então, provavelmente, o projeto que você for se envolver já vai ser a sua tese, né? Então, é assim. Entendi. Só para ficar claro, então, no seu caso, essa questão de você estar recebendo a bolsa relacionada ao projeto. Beleza. Sim, Se você quiser acrescentar, Não, não. tá ok. Aí, com relação a essa pergunta do Bruno, era com relação a ser mais. Seria mais uma etapa você ter se selecionado no patrocínio da empresa. Mas foi como a Lorena falou, né? É mais uma etapa, mas assim, elas são separadas, mas são meio que juntas, assim, porque quando o IFP gosta muito do candidato, eles ajudam, entendeu, nesse processo. Entendi. Mônica, vai ficar gravado sim, a gente vai só depois upar no YouTube, mas a gente avisa pelas redes sociais. A Mônica perguntou, outro comentário dela de se dá para entrar na FP mesmo cursando na Universidade do Brasil. Eu não sei se estaria cursando o mestrado ou a graduação aqui, porque ela fala assim, pode entrar na FP mesmo cursando uma Universidade do Brasil? Tem alguma oportunidade para quem é graduanda? Acho que quando ainda está na graduação, tem graduação na FP? Não, né? Não, não, é só mestrado. Bom, Mônica, se você quiser escrever de uma outra forma, se você tiver alguma dúvida. Quanto ela conta para o processo de aceitação e para o processo de patrocinador, mesmo que experiências na área de óleo e gás? Essa questão do Ricardo aqui, que eu acho que era a questão da experiência profissional, mas aí, como você falou, não necessariamente é o mais importante. Quando a Total Equinor abre seus processos de patrocínio junto com a FP, a Equinor você chegou a falar que era como é que são essas datas? Então, a Total abre mais ou menos junto com o IFP, assim, tô tentando lembrar agora direitinho o mês, mas eu acho que foi tipo um mês depois que abriu o DFP, a vaga apareceu no site do Carreiras da Total. Mas fica aberto lá diretão, quase até o final do processo do IFP, que já que é bem longo, né? Mas é aquilo, quanto antes você aplicar, melhor, que não vão ter preenchido as vagas ainda. E o da Equinor é só no finalzinho. Você faz a entrevista da IFP, se eles gostarem, eles vão mandar seu nome para a Equinor, e a Equinor vai te chamar para fazer a entrevista lá em junho, quase lá em junho, desculpa, lá em abril, quase saindo a lista já. Entendi. Mas aí o recado que fica realmente se inscrever no início da seleção do IFP, né? Que era novembro? Novembro. Entendi. Então agora fica ligado, já vai preparando a documentação já para novembro. Acho que aqui o Marcos. Só é possível aplicar para um patrocínio? Por exemplo, não ser aprovado em um e tentar em outro? Não, você tenta todos, tudo de uma vez, e o primeiro que falar sim, você abraça. Isso aí. Porque não faz muita diferença no final. Todo mundo, apesar das empresas serem diferentes, todo mundo recebe a mesma bolsa e no final todo mundo tem que catar um estágio. Óbvio que vai ser muito mais fácil você arrumar um estágio na empresa que te patrocina. Eles estão te patrocinando, eles têm interesse até de ter como estagiário, mas vai todo mundo seguir o mesmo caminho, independente da empresa que te patrocina. Tirando o pessoal da Equinor, que aí o estágio já está marcado com eles. Pô, isso é show. Obrigada, Lorena. Eu vou passar aqui para a Marina, para ela apresentar. E aí, depois a gente abre para mais perguntas, se o pessoal tiver. Vocês podem ir mandando, gente, durante a apresentação. E aí, a gente faz de novo, tipo, o que a gente tá falando de focar a pergunta para. Se for geral a pergunta, a gente pergunta para todo mundo. Ok. Como é que eu faço para poder Para compartilhar a tela? compartilhar? Então, lá embaixo, onde tem essa barrinha branca, do lado direito, tem um apresentar agora, você tá vendo? Sim. Beleza. Aí você escolhe o que você quer apresentar, se é a tela toda ou se é uma janela. Ué.
Deu ruim? Vamos. Marina, você ainda tá aí? Acho que ela deu uma congelada. Eita. Oi. Oi, você caiu? Eu tenho um problema crônico com o Wi-Fi daqui. Putz. Tá, agora deixa eu ver como é que eu vou fazer esse negócio. Deixa eu Pra tentar. compartilhar a tela, certo? Pronto. Que tá... Acho que eu consegui agora. Deu certo? Ainda não. Agora vai. Tá aparecendo, tá chegando. Pronto. Só que a gente tá vendo a tela toda. Aí se você for lá pra apresentação, a gente vai ver. Tá aparecendo Então, agora. nesse caso. Cadê a tela toda? Ok. Tô lá atrás. Então, eu sou Marina, eu me formei em Geofísica na UFBA. Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes da minha formação. E estou fazendo mestrado na Alemanha. Durante a minha formação, eu fiz o Ciências Sem Fronteiras também, então eu passei 1 ano estudando na Universidade de Texas, em El Paso. E logo em seguida, não em seguida, mas eu me formei em 2019 no bacharelado e em 2019 mesmo eu comecei o mestrado aqui. O Ciências Sem Fronteiras acho que terminou em 2016. E durante o tempo que eu estava nos Estados Unidos, eu fiz iniciação científica na área de sismologia e depois fiz um estágio também na área de sismologia. E deixa eu ver. Ok. Esse estágio foi num observatório sismológico muito interessante. E agora eu estou trabalhando numa empresa de geotermia. E é um trabalho que aqui se chama working student, porque também, pelo meu próprio visto, eu não posso ter trabalho integral. E existem várias oportunidades de você trabalhar enquanto você está estudando. É isso interessante. E o motivo de eu ter escolhido a Alemanha, na verdade, foi uma série de coincidências. Eu, terminando o bacharelado, eu já estava interessada em fazer mestrado fora. E nesse período, meu namorado mora na Alemanha, mora aqui, e eu comecei a pesquisar universidades por perto de Frankfurt, e apareceu essa KIT. E pesquisando um pouco a mais, eu descobri que o curso é muito parecido com o que eu vi na UFBA, e também um professor meu da graduação fez o pós-doc dele na KIT, e houveram professores da KIT que foram professores visitantes na UFBA. E, inclusive, um deles, foram mais de um professor, acho que foram 3 professores. E um deles, até hoje, ensina na Unicamp, mas esqueci o nome dele. Acho que é Tigel. E motivos para morar na Alemanha, né? A Alemanha está precisando de gente. Então, mão de obra qualificada é muito bem-vinda e está tendo muito incentivo. Então não foi difícil vir para cá. O país, ele te dá muito suporte, em relação a salário, a férias, a proteção contra a dispensa mesmo, a empresa não pode te demitir, seria o equivalente a funcionário público, mais ou menos. Mas, existem
há uma segurança. E também o salário mínimo, eu acho que é um dos salários mínimos mais altos da Europa. E também tem a questão da língua, né, acho que falar alemão, assusta, mas depende. Se você não está planejando passar muito tempo aqui, você não precisa aprender alemão. A maioria das pessoas fala inglês, se você for numa vilazinha aí ou então uma pessoa mais velha, aí realmente não, mas, dá para se virar. Eu vim para cá, eu não falava uma palavra de alemão e, não precisava. Eu inclusive agora, eu poderia muito bem não estar aí estudando alemão e eu só uso inglês no meu dia a dia, tanto em casa, na universidade, e então não a língua não é um problema, se você não tiver interesse em trabalhar aqui, aí se faz necessário. E essa instituição, para minha surpresa, a KIT é uma universidade muito boa, e uma universidade de referência em várias áreas, principalmente em área de tecnologia, e e é líder em vários, projetos de pesquisa em diversas áreas, inclusive de geofísica. Aqui estão alguns dados que eu encontrei, realmente, né, tá no top 10 universidades da Alemanha, e especificamente para a área de geociências é a terceira. E vamos lá. Agora, como é a geofísica da KIT? Isso aqui vai ser interessante, porque é completamente diferente do que as outras meninas apresentaram. Essa geofísica, ela é muito mais aplicada e a geofísica que a gente chama de geofísica da terra sólida, que seria a parte de sismologia, vulcanologia também. E, a parte de geofísica aplicada é 100% sísmica. Não vejo não vejo muitas coisas de métodos não sísmicos. E aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas pesquisas que estão sendo realizadas agora. A gente tem um observatório sismológico, o Black Forest Observatory, que é um observatório, um dos melhores do mundo, e porque ele, enfim, fica num local bem silencioso, então um observatório sismológico é ideal. E, inclusive, algumas sondas que foram enviadas para Marte foram testadas nesse observatório. Também tem modelagem de tsunami, que também, como em Portugal também. E esse aí, no caso, na parte de geofísica da Terra sólida, né? E existe um trabalho muito extenso e interessante também sobre avaliação de risco de desastre natural, tanto em relação ao vulcão quanto ao terremoto. E na parte de geofísica aplicada, é programação e processamento de dados, né? Modelagem sísmica e, principalmente agora, Full Waveform Inversion, tá? Todos os trabalhos que estão saindo agora são usando isso. E para o curso é matemática, física e computação. Quase não vejo geologia. Não, o seu conhecimento básico de geologia é o suficiente, mas a matemática e a computação são importantes, né? Então, tem algumas matérias que são um pouquinho mais teóricas, eu coloquei aqui algumas disciplinas obrigatórias e optativas, então você vai ver muita sísmica. E nas optativas você pode variar um pouquinho mais, então a introdução à vulcanologia, o Geological Hazards, que são projetos também daqui. E, no caso, você se formando, o que acontece, né? Carência de mão de obra qualificada. Tá precisando de geofísico. Então, eu trabalho nessa empresa e vai fazer um ano daqui a pouco. E acho que nos últimos 3 meses,
eu vi contratarem tanta gente, e pessoas de backgrounds completamente diferentes, algumas pessoas jovens, outras pessoas saindo da parte da indústria de petróleo e gás, e o que está em alta é energia geotérmica, né? Aqui tem muitas empresas trabalhando com isso, também os levantamentos que são feitos também são com isso. A parte de fiscalização ambiental, a parte de identificação de locais para resíduo nuclear, isso daí também está em alta. Construção civil, a Alemanha é um país que constrói bastante, então o geofísico é requisitado. O monitoramento de desastre ambiental também sempre tem, e a parte de pesquisa acadêmica em si é mais uma via. Deixa eu ver. Agora, em relação ao processo seletivo, vai ser interessante, porque não tem um processo seletivo. Você só precisa ter um bacharelado completo na área de geofísica ou física, até meteorologia, pode ser, e engenharia civil também. No caso, eles vão olhar a sua grade curricular e vão verificar qual é a quantidade de carga horária que foi determinada para geofísica, para física, matemática, e a proficiência em inglês, né, nível B2 acima, no site tem qual é a nota para cada exame. E a minha recomendação pessoal é o seguinte, nesse mestrado, eles esperam que você saiba algumas coisas. Então, é um mestrado que tem, você olhando a grade, você sabe que tem muita programação. Então, é esperado que você saiba programar. Não precisa ser um mestre da programação, mas saber o básico de MATLAB, o Python. Quando eu entrei, eu sabia um pouquinho de MATLAB e eu programava em Fortran, que foi isso que a UFBA me ensinou. E o ambiente é Linux, 100% Linux. Saber um pouquinho de Shell Script ajuda, e usam LaTeX para absolutamente tudo, né? Então, já saber um pouquinho de LaTeX é uma mão na roda. E o que foi muito interessante é porque na minha graduação eu vi muita coisa disso. Então, casou muito legal. O que você precisa? Diploma, tradução, o histórico, tradução, certificado de proficiência. E só. E não tem limite de vaga. Ou seja, você não precisa fazer uma prova, eles não vão olhar o seu currículo. É literalmente isso. Isso pode ser uma coisa boa ou não, porque você não filtra, né? Então, no final das contas, acaba sendo um curso que tem muita desistência. Porque, às vezes, aparece alguém que, sinceramente, não sabe o que está fazendo ali. Mas, quando você, no caso, você vindo de um background de geofísica, você já viu aquelas coisas. Então, não é um bicho de sete cabeças. Hum, E é super simples. Se inscreve online na própria plataforma deles, manda os documentos por correio e pronto. Passa o tempo, você recebe um e-mailzinho dizendo que você foi aprovado. E o processo para aplicar também de visto também é simples, como eu falei, eles estão facilitando as coisas, eles querem atrair pessoas. A minha turma, ela também é muito diversificada. Eu tenho colegas da Síria, tenho colegas da Eritreia, tenho colegas de Bali. E na minha turma, agora, esse semestre, não tem um nativo alemão no mestrado. No caso, na turma que está pegando aula comigo agora. E as aulas são, naturalmente, só em inglês.
E é interessante que a KIT ela tem o bacharelado em alemão, ela tem um bacharelado em geofísica, mas o mestrado é só em inglês, então mesmo os alunos são, têm que aprender, mas eles falam já. E eu acho que eu poderia agora abrir para, no caso, perguntar coisas mais pessoais ou da minha, enfim, experiência. Como é que eu faço aqui? Foi. Obrigada, Marina. Foi, já não está mais compartilhando. Obrigada, Marina, pela apresentação. Tem umas perguntas. Eu vou começar aqui pela última, mas eu vou voltando, porque eu achei interessante. Eu fiquei com essa dúvida também do Marcos Alex, com relação a bolsas. Tipo, como é que você está se mantendo aí na Alemanha? Porque você falou que não tem um processo de seleção. Aí como é que é? Acho que na Alemanha não cobra para você estudar, né? Então, não cobra para cidadão alemão. Para estudante internacional, cobra sim. Vocês querem saber de valores? Se quiser, estou aberta. O pessoal sempre quer. Quando eu fiz a conta, tem que lembrar que quando eu vim para cá, o euro estava 4 e alguma coisa, ou 5 alguma coisa. O semestre são 1.600 euros. Então, pelo cálculo que eu fiz, não seria muito diferente de uma universidade particular, de um bacharelado em uma universidade particular. Então, eu achei razoável. Em relação a se manter, chama de mini job, chama de working student, ele é o suficiente para pagar metade das minhas despesas. E eu tenho uma bolsa com o governo, que é semelhante ao que Lorena fala existe o governo, ele dá essas bolsas e você tem que procurar patrocinadores, mas é um processo muito fácil. E você não existe uma lista de patrocinadores e não é como se não tivesse concorrência. E, e você pode acumular bolsas também. Você, enfim, tem algumas bolsas tem alguns pré-requisitos a mais que eu não me incluía. Então, por exemplo, eles têm bolsa para minorias ou para refugiados. E o custo de vida aqui é menor do que eu achava que seria. Definitivamente o mais caro como é o nome disso aqui? Habitação. Mas ainda assim, mas dá para ficar mais barato. Eu escolhi morar sozinha, mais ou menos. Mas o que eu acho interessante é porque é muito mais fácil do que as pessoas acham. E eu acho interessante colocar esse ponto de vista porque parece muito distante, né? Parece muito complicado, parece muito burocrático. E não é tão difícil assim. A Alemanha está precisando de gente e ela está facilitando as coisas. Então, ano passado eles aprovaram uma lei de incentivo à imigração aplicada, não, qualificada. E existem vários tipos de visto que você pode entrar no país. Então, você não precisa de visto para entrar como turista. Fica 3 meses. Durante esse período, se você tiver uma carta de aceite de universidade, você aplica para uma espécie de uma permissão de residência, que esse é o que eu tenho. Mas você também pode, do Brasil mesmo, aplicar para um visto de estudante de alemão, se você quiser. As escolas de alemão, elas podem assinar e dar para você um documento para você tirar um visto de residência. Trabalho também, um visto de trabalho normal. E também existe um visto que é um visto para procurar emprego. Então, eu acho que
não sei exatamente quanto tempo é, mas eu acho que é 1 ano. Ou seja, você vem para cá com esse visto, você tem 1 ano para procurar um emprego que depois vai trocar seu visto. Então, é mais simples do que as pessoas pensam. É interessante essa questão. Mas talvez seja mais difícil esses que têm bolsa já, tipo, às vezes da universidade, às vezes é mais concorrido, né? Nesse caso, como. E isso que é interessante também, né? Porque não tem limite de inscrição. Então, não tem. Se você aplicar, você vai ser chamado, a não ser que você faça uma graduação que não tem nada a ver, que eles olhem seu histórico e veja, não sei, estudo social. Então, tendo, se não me engano, acho que são 20 créditos para. Agora, crédito para fazer essa mudança para a carga horária, não sei dizer. Mas qualquer um desses cursos da área de exatas cobre isso. Mas aí é o que acho que tem que ter cuidado, porque parece fácil demais, né, entrar, realmente é, mas ficar, você rala um pouquinho. Apesar de todo o suporte que eles dão, e realmente é um curso muito pequeno, né, então os professores, você conhece os professores, você, enfim, tem uma relação mais próxima, mas você, eu acho que eu poderia dizer, né, como o início da graduação, um pouquinho assim mais sério. Não são muitas matérias que a gente pega, mas essas matérias, elas demandam uma dedicação diária e o sistema que eles fazem é um sistema de não tem para onde correr. Ou você estuda ou você estuda. Ou você sabe ou você não sabe. Então, no final, quando você sai daquilo ali, pode ter certeza, você vai sair muito bem. Realmente. Você sabe se essa questão de tipo ser aberta a todo mundo é uma coisa também mais dessa universidade ou todas na Alemanha acabam tendo essa coisa de não ser tanto uma seleção? Varia, e não só varia de universidade para universidade, mas também de curso para curso. Então, na própria KIT, eu sei que tem cursos que pedem coisas diferentes, então é muito diferente. Agora, de geofísica, a Alemanha tem a Universidade de Hamburg, também é excelente universidade, também para a área de sísmica, muito bom. Eles fazem um trabalho com difração sísmica. Potsdam, acho. E a Universidade de Berlim também, e Stuttgart não, Munique também. Mas são poucas universidades que têm essa inclinação para geofísica. Se você for mais para a área de geológicas, você tem outras, mas como minha área é geofísica aplicada, tinha umas 3 que eu poderia escolher, mas no final das contas a KIT, né, foi muitas coincidências interessantes que me trouxeram para cá. Entendi. Realmente essa questão de variar muito de um lugar para outro, de um curso para outro, né? Eu vou colocar mais algumas perguntinhas que são meio que nesse tópico que você estava falando, depois eu vou passando aqui, pessoal. Você comentou que cidadão de lá não paga a anuidade e a semestralidade, mas é cidadão alemão ou cidadão europeu? Cidadão alemão, eu acho que cidadão europeu paga, mas é um valor diferente. E tem como você aplicar para não pagar nada. Tem alguns pontos, se você se qualifica, você não, você, né, é isenção, tem isenção. Mas eu acredito, isso aí eu preciso checar, que todo mundo que termina, no caso o estrangeiro, que termina a graduação, tem alguma cláusula que você recebe esse dinheiro de volta, ou uma parte dele. Eu sei que é assim para os cursos de alemão, né? Então, eu faço um curso de alemão e
todo semestre faço o pagamento do curso alemão. Quando eu fizer a prova de proficiência e passar, eu mostro isso para o governo me ressarce uma parte. Então, ou seja, o interesse deles é trazer pessoas. Entendi, isso é bom. Esse site que não sei se você comentou de um site, mas onde você vê as bolsas, existe um site do governo alemão específico? Tem eu encontrei pelo próprio site da universidade. Os próprios sites da universidade, eles vão te dizer por onde começar. Então, vai ter um guia, comece aqui. Então, onde você tem que aplicar, quais são os documentos que você precisa com a prefeitura, ou onde procurar lugar para morar, onde procurar seguro-saúde. Então, a própria universidade, o próprio site da universidade te dá uma orientação. E, inclusive, essa parte da financeira também, né? Então, foi através deles que eu encontrei, né? E, sinceramente, não precisou pesquisar muito. Tem muitas opções. Inclusive, o meu patrocinador é a própria universidade. E, acho que uma coisa interessante também eu falar é em relação ao meu trabalho. Estou vendo muita gente saindo da parte de indústria e indo para a parte de geotermia e de outras energias renováveis também. Isso está sendo, enfim, é um movimento que está acontecendo, né? E experiência não é o mais importante. Eu acho que o que está sendo levado mais em conta é, posso dizer, contato e disponibilidade, o interesse. Então, definitivamente, se né, você se formou no mestrado, não tem experiência, nunca trabalhou, né, que era o meu caso até então, tem oportunidade, eles estão chamando e eu vejo nas vagas não sem experiência, né, sem requerer experiência, sem precisar de experiência. Mas também, como uma das meninas falou, muita oportunidade na área da acadêmica também, muita coisa, muitos doutorados, né, muitas oportunidades para doutorado, enfim, oportunidade tem. Falando dessa parte da geotermia, tem uma pergunta aqui do Zancheta. Se você sabe se tem muita bolsa de mestrado para essa área, assim, especificamente para geotermia? E qual área da geofísica que ela mais engloba? É a sísmica? Inclusive a sísmica, né? Mas principalmente? Então, a universidade que eu estudo é sísmica. É sísmica da parte de geofísica aplicada. Na parte de geofísica, como ciência, sismologia é a grande área. E não só na minha universidade, mas em outras também, a sismologia aqui é muito forte. Qual foi a outra coisa? Você tinha bolsa. mestrado específico. Então, mestrado específico para geotermia, eu nunca vi. Geralmente, as pessoas... existe mestrado em meteorologia, que eu pego muitas matérias com alunos do mestrado de meteorologia. Tem parte de ciências geológicas né, no geral, as de geodésia. Tem outras áreas, não precisa necessariamente ser geofísica, mas para você ir para a área de energia geotérmica, você não precisa de uma formação em geofísica.
Eles estão à procura de vários profissionais. E, na verdade, o que eu diria que é mais importante é saber mexer com software e ser proativo e meter a cara a tapa e ir. Vai descobrindo no caminho. Certo. Tem mais uma pergunta que seria específica e depois começa para uma mais geral, as mais gerais para todas. Se essa faculdade ela é mais voltada para pesquisa acadêmica, para indústria, ou se não tem uma preferência? Pesquisa acadêmica e indústria. Porque os mestrados que a gente está fazendo, não só eu, mas alguns colegas, são mestrado conjunto com uma empresa. Então, eu trabalho nessa empresa e a gente tem um projeto, esse projeto vai ser a minha tese de mestrado. E alguns outros colegas também estão fazendo a mesma coisa. E, inclusive, às vezes, os próprios professores, quando eles propõem um tema, eles já têm um contato, um convênio com alguma empresa. Então, isso daí acaba se tornando, né, uma rede, né? Então, eu vou dizer que as duas coisas. Da mesma forma, também tem alguns estudantes que estão ali, né, PhD, pós-doc, e vai se aprofundando, né, cada vez mais. Principalmente na parte de sismologia. E geralmente os professores que eu vejo lá são todos professores que foram da casa, né, e ficam. Show. Tinha mais uma aqui do Bruno, se os alemães são rudes. Ah, eu vi isso. Não, gente, não são, não. Meu namorado é alemão, tá? Se fosse rude, não dava certo. Mas, não, na verdade, eles são muito receptivos, eles são muito, vou dizer, curiosos, né? Porque você está longe de casa, né? E se você conseguir falar alguma coisinha de alemão, gente, vai abrir um sorriso. Então, agora, assim, no inverno fica todo mundo de mau humor, né? Inclusive brasileiro, né? Então, não me responsabilizo. Beleza. Tem algumas perguntas com relação a oportunidades de doutorado. A Ana Laura até chegou a comentar na apresentação, a mostrar na apresentação dela, e mandou aqui os links também, por exemplo, da EGU, da Era Careers, que é mais para Portugal. Mas aí, tipo, todas as universidades acabam tendo bastante oportunidade de doutorado também, né? Mas é uma questão de dar uma pesquisada, né? Isso. Aí, Aqui no IFP, na verdade, eu nem sabia como funcionava. Eu perguntei no WhatsApp pro pessoal. Falei, gente, e o doutorado no IFP? Aí tem a parte de pesquisa do IFP, eu vou colocar o link aqui no chat também. E aí o pessoal, se quiser, pode ver lá o que está aberto. beleza. Aí tem as perguntas aqui da Mariana. Como, né, na universidade vocês estão, como é que é a integração dos centros de geofísica e geociências com cursos de engenharia, por exemplo? As pesquisas dentro da universidade, elas envolvem mais a área que não estão ligadas algumas são ligadas a legais e outras não, né? Como é que funciona essa integração de geociências com engenharia e se é mais para legais ou não? Quem quiser responder primeiro. Eu diria que pode ser ligada se houver um projeto de pesquisa. Então, aí sim vai haver integração. Mas você pode ir por um caminho, que é o meu caso, que é independente de outros cursos. Mas existem muitas pesquisas que são com uma muito interessante, que combina geofísica com a faculdade de medicina. Então existe essa pluralidade, mas aí depende de projetos de pesquisa, né? Então, aqui no IFP, assim, não tem muito essa coisa de linha de pesquisa, porque o mestrado é totalmente profissional, a gente não tem uma dissertação,
uma pesquisa específica, mas eu diria que a engenharia com a geofísica e as ciências no todo, assim, é tudo bem integrado. A gente tem matéria de engenharia, inclusive. Então, mas sim, não vai ter uma pesquisa, um projeto e tal. É mais, uma hora você vai fazer uma matéria de engenharia, outra hora você vai fazer de geofísica e por aí vai. Ana Laura, se você quiser também comentar. Bom, eu acho que é isso que a Lorena falou, né? Eu acho que assim, vai depender do que você quer fazer, por exemplo. Na minha tese eu fui para a área da sismologia, né? Mas tem gente da minha sala que tem um background de engenharia ambiental e está fazendo a tese relacionada com isso. Eu não consigo dar mais informações assim, porque não é muito a minha área. Mas depende do que você quer fazer. Tem professores que são engenheiros dentro do curso, tem professores que são biólogos, geólogos, as minhas orientadoras são geofísicas, então assim, vai depender do que você quer fazer, né? Você tem que conversar com o professor, e ele vai te sugerir os temas, mas tem essa integração, sim. Show. Tem outra pergunta aqui da Mariana com relação a quais as dificuldades que vocês mais tiveram durante a seleção, após a aprovação e no momento atual que vocês estão cursando. Tipo, quais as dificuldades que vocês encontraram? Levando também em consideração o lado pessoal. Olha, assim, o processo de seleção, como eu mostrei, ele é bem tranquilo. Agora, depois que você é aprovado, aí que começa a parte burocrática da coisa. E Portugal é um país, assim, muito burocrático. Acho que, né, estando aqui eu consigo perceber da onde que a gente no Brasil herdou tanta burocracia, mas não é nada impossível. Eles só vão te pedir um monte de documento, você vai ter que ir no CEF, que é uma polícia de estrangeiros aqui, né? Você apresenta os seus documentos. Se eles acharem que está tudo ok, você vai receber um cartão, que é a sua residência permanente. Permanente não, desculpa, residência temporária. Ela tem que ser renovada a cada ano. E para isso você precisa apresentar algum vínculo com a universidade. E aí, como eu apliquei para visto de estudante, eu não poderia trabalhar, não posso trabalhar pela lei, mas o que o pessoal faz acaba trabalhando sem o CEF ficar sabendo, digamos assim, né? Assim, eu acho que não dá problema, mas, né, não sei. Mas eu acho que, assim, essa parte de papelada e, né, é a parte mais chata que eu passei, assim, mas não é nada impossível, só juntar os documentos, seguir o que o site está falando, ir em cartório, apostilar isso, apostilar aquilo, e é isso, assim. Acho que essa é a pior parte para mim. Desculpa. Não, era só para falar mesmo, sério. Eu diria que a língua, apesar de não ser um problema grande, gera problemas. Então, isso daí falando assim de um ponto de vista pessoal. Eu não consegui me comunicar em determinados momentos, é muito difícil. Mas são situações pessoais, não são situações profissionais. Eu falo inglês no meu trabalho, a faculdade naturalmente também é toda em inglês, então, isso aí é uma questão pessoal mesmo. Em relação acho que foi isso mesmo. Bom, para mim foi tipo, após a aprovação, eu achava que o IFP pagava tudo para eu ir, e aí eu descobri que, tipo assim, a passagem para eu ir, o primeiro mês, eles só pagam, tipo, a bolsa no final do mês, então, e o euro estava a R$ 7, então eu descobri que eu tinha que pagar algumas coisas, e aí, em pouco tempo, eu tive que juntar um dinheiro, mas, enfim, vaquinha, amigos, e aí tudo deu certo. E acho que aqui, assim, o Covid, obviamente, né, não pode fazer nada. Achei que ia ver a Europa inteira e eu só vi Rue Malmaison. Mas a língua é um diferencial. Eu não falo francês e isso me atrapalha bastante. Porque, tipo, aqui na França não é, tipo, você vai sair na rua e as pessoas vão falar inglês, não.
Às vezes pode até ser que fale inglês e vai fingir que não fala porque quer que você fale francês. Então, se puder vir já sabendo falar um francês, facilita. Foi até uma pergunta que acho do Bruno, se precisava falar alemão para estudar na Alemanha, esse medo da língua. Não precisa, né, mas acaba tendo uma certa... Sempre tem esse problema de outros países que falam outra língua que você acaba tendo algumas dificuldades com pessoas que não sabem falar inglês. Que a pessoa não é obrigada, né, no país dela falar inglês. Antes de passar aqui para as últimas perguntas, teve uma pessoa que perguntou se a Marina tem LinkedIn, mas aí, considerando vocês três, vocês têm LinkedIn. Se vocês quiserem botar o link aqui, ou então, tipo, vocês liberarem de boa do pessoal adicionar vocês, pelos nomes dá para encontrar vocês lá. Eu também botei aqui no chat, a gente vai disponibilizar assim a gravação, só talvez demore um pouquinho para upar no YouTube. Eu botei também no chat o link para pedir certificado, se vocês quiserem, e o nosso Instagram. É importante aqui no nosso Instagram no seguinte, que a gente pretende, até o pessoal que perguntou de vaga de PhD, a gente pretende organizar pelo menos mais 2 edições desse evento. A próxima, provavelmente daqui a 15 dias, focada na América do Norte, e depois voltar na Europa, porque tem país pra caramba aqui, lá, né, então dá pra fazer bastante coisa, e aí focar mais em pessoal que tá no doutorado, umas outras oportunidades de outros locais. Mas aí tem uma pergunta aqui da Alessandra, vocês acham que o tempo que a pessoa levou para concluir o bacharelado conta no processo seletivo? Olha, não sei se conta, mas me foi perguntado. Mas, pelo que eu vi, eles dão sempre uma opção. Então, por exemplo, se você não tem o certificado de proficiência em inglês, se você tiver feito sua tese em inglês, isso vale. Se você não fez a graduação em uma área de geofísica, mas você teve matérias que cumpriram certa carga horária, também vale. Então, não é tão importante assim não, no meu caso. Eu não sei falar assim, mas eu acho que também não conta muito não. O que eles pediram, eles foram bem assim, pediram para mandar realmente, eles querem ver as suas notas e as suas reprovações. Isso foi algo assim que eles deixaram bem, olha, a gente precisa realmente disso. Não é só o seu histórico com as suas matérias, eles querem ver a nota e as reprovações. Mas o tempo, eu acho que se você tiver boas notas, assim, e levar um ano a mais, eu acho que não tem problema, não. Então, para FP, visto que eu fiquei 7 anos na graduação, eu diria que eles não ligam para isso. Me identifiquei bastante com essa pergunta aí. E outra coisa boa também é que você pode mandar o histórico simplificado, não precisa mandar a reprovação, tá tudo certo. Eu achei interessante esse comentário da Marina de, tipo, de não precisar, se você não tem um exame de proficiência, se você tiver feito a tese em inglês já conta. O pessoal daí aqui é mais tranquilo, porque a maioria das universidades de CV, tipo, necessariamente cobram um exame de proficiência, né? Eu diria que há um interesse de atrair alunos. Então, isso eu acho que é um determinante. Então, inclusive, até mesmo eles falam essa nota, né, B2, mas se não for B2, aí tiver uma outra coisa, também é aceito. Eles falam em questão da nota, não, também não. O interesse vem. É tudo negociável, né? Agora, Preferível. eu não sei se vale para os outros cursos, mas a KIT está muito aberta a receber estudantes. Inclusive, que eu falei que entrar está muito fácil, mas é difícil manter esses estudantes lá, porque realmente né, pode ser um choque de realidade. Agora eles fazem 2 semanas antes do semestre começar, eles fazem uma espécie de intensivão do Enem.
Então, e vão, né, no caso, em 2 semanas, não dá para ir, né, em cima de tudo, mas eles abordam temas que são relevantes para que vai ser usado nas matérias de lá. Então, eles têm essa preocupação, né? Então, e há sempre, como é um mestrado muito internacional, quase não tem estudante alemão, né? Então, eles sempre procuram esse feedback da gente para tentar atender e compreender de que são muitas nacionalidades com backgrounds e experiências completamente diferentes. Então, eles se esforçam muito nesse quesito. Pô, bem legal isso. Porque realmente tá pesada a prova de inglês, pô, o valor é tenso. Qualquer uma delas. Ainda bem que o TOEFL agora criou uma nova que acho que é metade do preço, mas não sei se todas as universidades vão aceitar. Tem mais uma pergunta aqui da Alessandra, se o KT pede que tenha sido frequentado disciplinas de química durante o bacharelado. Não. É mais matemática, física? Geologia. Geofísica, no caso, pode ser método, blá, 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 matemática e física, nem geologia. E realmente eu não vejo geologia, só quando a gente está vendo coisa de vulcanologia e essas noções básicas. No caso, é bom ter, né? Porque sempre bom. Mas é processamento de dados sísmicos, alguma álgebra linear um pouquinho, e teoria da onda. Só fazer uma observação, Isabela, sobre a prova de inglês, que o IFP pede uma certificação, mas assim, isso também é meio negociável, porque eu sei de gente que esse ano se inscreveu sem prova e foi chamado para entrevista. Então, assim, é melhor ter, mas assim, se você demonstrar que seu inglês é bom, provavelmente na documentação que você mandar mostrar que você tá seguro com o seu inglês, você também pode ser chamado para entrevista sem a prova. Mas você acha que isso é questão desse ano? Porque umas universidades relaxaram na questão de até aceitar, tipo, por exemplo, teste do Duolingo, essas paradas. Ou isso é sempre, tipo, é negociável sempre? Olha, eu não sei se é negociável sempre, mas eu também sei do ano que eu fiz processo de gente que mandou prova que estava vencida. Porque quando você chega no FP, eles te obrigam a fazer uma outra. Então. E também, como tem entrevista, eles conseguem ver assim, se o seu inglês está razoável, né? Mas melhor sempre ter. Mas se não conseguir, se por qualquer motivo não fizer a prova, não deixe de se inscrever. Acho que essa é a mensagem. Isso é bom. Essa parada também que eu não entendo, porque que as universidades, tipo assim, tem que ter um nivelamento. É bom saber que a pessoa fala inglês. Mas chega lá, você tem que fazer aula de inglês de qualquer forma, eles vão nivelar você de qualquer maneira, né? Então, tipo, aí tem que gastar um dinheirão com a prova, mas beleza. Gente, se tiverem mais perguntas, agora é a hora, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Que se eu tiver esquecido se eu tiver passado por alguma pergunta aqui e não falei também, agora é a hora de dar uma puxada de orelha aqui. Mas o pessoal tá elogiando bastante. As apresentações foram. Eita, fé. As apresentações foram ótimas. Muito, muito obrigada a vocês três por se disponibilizarem. Principalmente vocês estão aí de noite, né? Praticamente já é o que? É meia-noite aí, né? Caraca, vocês precisam dormir. Bom, acho que não vai ter mais pergunta, não. Então vou me despedindo aqui para liberar vocês. Muito obrigada de novo, gente. E parabéns pelas apresentações, foram muito boas, muito esclarecedoras. E muito obrigada também ao pessoal que está aqui com a gente. Fica ligado no nosso Instagram, segue WN Brasil com Z, que a gente vai publicando lá, a gente pretende organizar muito mais eventos, mas também alguns eventos mais dessa linha do pessoal que está fazendo pós fora, para ajudar vocês nesse processo que vocês, para quem quer tentar nos próximos anos. E é isso, gente. Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Isabela. E se alguém quiser saber mais, pode me mandar mensagem pelo LinkedIn, não tem problema não. A gente bate um papo lá, troca umas ideias. É isso. Exatamente. Digo o mesmo que a Ana. Eu coloquei o aí, estamos todas abertas. É isso.
Boa noite, ou boa Boa tarde. noite, gente. Boa tarde, no caso. É boa noite aqui também. Tá? Vai, né? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigadão. Obrigada.